Vamos começar aí sempre, é claro, com assuntos polêmicos e ligado à segurança pública. O crime organizado é hoje a principal preocupação do brasileiro. Uma nova operação da Polícia Civil de São Paulo bloqueou mais de 8 bilhões de reais do PCC e revelou um esquema ambicioso da facção. Este é o caminho. Follow the money. Um dos principais alvos da ação, que ocorreu em 15 cidades, é um empresário de Mogi das Cruzes. Com ele foi descoberto um plano do PCC de tentativa de tomada do poder da cidade. De acordo com a polícia, o projeto conta, inclusive, com infiltração de agentes da facção nas eleições municipais, lançando diversos candidatos aos cargos em disputa. O plano de ter criminosos dentro das prefeituras e câmaras municipais também acontecem em outras cidades aqui do estado de São Paulo. Guarulhos, o segundo maior orçamento do estado de São Paulo. Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Sorocaba, Campinas e, é claro, a capital paulista, São Paulo. Os nomes dos candidatos não foram revelados, porque, segundo a polícia, isso poderia atrapalhar o processo eleitoral. No entanto, caso sejam eleitos, esses investigados não poderão assumir os cargos. Então, aqui, antes de passar a palavra aos debatedores, parabéns ao doutor Arthur Digian, delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, que foi do Garra, delegado operacional, que está fazendo um grande trabalho. Parabéns ao secretário Guilherme Derrite, parabéns ao coronel Castro, comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não temos outro caminho, é um caminho sem volta. Estrangular essa organização criminosa, o primeiro comando da capital. Vou começar com o doutor Emerson Tawil, advogado inclusive criminalista que defende policiais militares. Quero te ouvir, Tawil. Boa tarde, Capês. Boa tarde à nossa mesa e à nossa audiência, principalmente. Pois bem, 8 bilhões de reais. Veja só a magnitude dessa apreensão. É uma organização que já dá indicativos que está instalada em quase todas as instituições. Veja que audácia de colocar, infiltrar pessoas para que possam fazer parte do pleito eleitoral. Consequentemente, isso é uma catástrofe, caso esses candidatos tenham sucesso em ser eleitos. E aí vem a corrupção, lavagem de dinheiro, dentre tantas outras coisas mais. Mas, diante da combatividade dos agentes da segurança pública, conseguiram, com êxito, essa façanha que há tempos vem sendo deflagrada para conseguir diminuir ou conter a parte do crime organizado. Lamentavelmente, o país vive uma crise dentro da segurança pública. O estado de São Paulo tem saído à vanguarda na parte do combate, não tem se curvado diante de marginais impetuosos que persistem em fazer o afrontamento não só às instituições de segurança, mas também aos governos. Eles não têm limites e há de se respeitar, com as aspas, de que são extremamente organizados. Veja só, são 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais. O quanto daria para fazer com esse valor, voltado às benesses aí da sociedade? Não temos tido titubeio por parte dos nossos governantes, principalmente do estado de São Paulo, aí, como eu disse, estão à vanguarda. Não é fácil, mas o combate deve ser feito, não se deve curvar e São Paulo sai na frente e dá exemplo a tantos outros governadores que devem fazer a mesma coisa. João Belucci, não há outro caminho. O PCC hoje não é uma organização criminosa apenas que tem metralhadoras atrás de uma barricada. O PCC tem negócios, tem empresas, participa de licitações, intimida empresários ameaçando suas famílias para que não participem de licitações. Estão em restaurantes, postos de combustível, danceterias, onde você puder imaginar. Não há outro caminho a não ser o rastreamento do seu dinheiro. E para isso, claro, é necessário uma força-tarefa. Então, faz um trabalho excelente a Polícia Civil. Agora, o que me
queria te ouvir, o que me deixa pasmo é que até 93 não existia PCC. Ele surgiu de 93 para cá. O que fazer para reverter a situação de uma organização criminosa que virou uma máfia internacional? Pois é, boa tarde, Capês, todos os colegas e amigos aqui da bancada e toda a audiência. Você vê que realmente, como você colocou, o PCC surgiu no âmbito dos presídios. E o que me parece é que ele foi cooptando os outros grupos, né, grupos menores, e fez essa espécie de monopólio do crime que a gente tem aqui em São Paulo. Hoje alcança o Brasil, a América Latina e até o mundo. Tem negócios no mundo todo. Até se especula que provavelmente o negócio do PCC ele é até maior no âmbito legalizado do que no criminal, porque ele está em todos os setores da sociedade. Essa notícia, infelizmente, não causa espanto, porque seria impossível a existência do PCC sem corromper o sistema carcerário, como ele já faz, sem corromper policiais, membros do judiciário, na política. Então, essa notícia, a gente está ansioso aqui para saber quem são esses nomes. E essa questão de seguir o dinheiro é mandatória, é fundamental. É assim que os países mais desenvolvidos fizeram. E quando a gente fala de 8 bilhões, essa cifra assusta, mas ela é pequena dentro do todo do negócio. A gente lembra que investigações, a polícia, o Ministério Público, eles fazem um recorte de um período para poder responsabilizar as pessoas. Não consegue acabar pegando o período todo, que seria simplesmente impossível. E nessa questão de seguir o dinheiro também, é importante dizer que provavelmente o PCC deve ter até fundo de investimento, deve ter factoring, deve estar operando, inclusive, na própria Faria Lima, porque o dinheiro ele precisa girar, ele precisa lavar o dinheiro. Então, a gente precisa também responsabilizar pessoas, operadores ali do sistema financeiro, porque certamente tem muita gente do sistema financeiro nacional e internacional, Capês, envolvido nessa questão do dinheiro do PCC, que ele é muito volumoso. Olha, Guilherme Mendes, o problema é o seguinte, o Estado, ele é burocrático. Então, ele trabalha por turnos, fim de semana ele para de funcionar, os servidores que estão fazendo uma investigação entram em férias, entram em licença, e uma das características básicas das organizações criminosas é a simbiose com o poder público, ou seja, a capacidade de cooptação, de corromper. Como se fazer isso? Uma força-tarefa permanente para se combater uma organização como essa? Como estrangular de vez esse câncer em plena metástase no corpo da sociedade chamado Primeiro Comando da Capital? Quero te ouvir. Boa tarde, Capês. Boa tarde, amigos da audiência, meus colegas aqui de bancada. Capês, investindo sobretudo em ferramentas tecnológicas e capacitação. É muito importante que as polícias em todo o Brasil mudem também os seus cursos de formação e os seus processos de seleção. Muitas vezes uma prova de aptidão física ou outro tipo de elemento que tem o poder, muitas vezes, de excluir um determinado candidato de ingresso num quadro policial, hoje não é mais tão relevante quanto, por exemplo, ter um agente que entenda muito de sistemas de informática, entenda de mercado de capitais, entenda do sistema financeiro, entenda daquilo que o João, com muita propriedade, falou. Seja competente para achar o caminho do dinheiro. Essa é a única forma de sufocar a organização PCC e todas as outras que operam no Brasil. Também vamos falar, o modus operandi é o mesmo. O PCC talvez tenha conseguido só mais proeminência justamente porque faz essa lavagem de dinheiros com mais competência do que outras organizações e também pelo fato de estar localizado, sediado no maior centro econômico do Brasil, que é o estado de São Paulo. Eu acho que não há outro caminho a não ser se mudar um pouco a forma de abordagem. As grandes operações para cumprir mandados, a repressão em loco, seja ali do pequeno traficante, seja daquele que explora uma rede de usuários ou então de prostituição, como a gente viu na mega operação ontem no centro da capital, são essenciais. E aqui também já fica a minha parabenização à Secretaria de Segurança. Mas o foco tem que ser, de fato, o sufocamento financeiro. Capês, só para te trazer um dado que eu fiquei muito estupefato e falei, como é que ninguém apontou isso? Num dos mandados cumpridos ontem contra um advogado, aspas, né, um pseudo-advogado, porque isso, no meu entender, não é advogado, esse homem tinha em conta 500 milhões de reais, com M de milhão, não é M de mil. E aí eu fico perguntando, como é que nenhuma instituição, seja ela o COAF, seja a própria instituição financeira, seja a Receita Federal ou a Receita Estadual, como é que ninguém reparou na movimentação da ordem de R$500 bilhão numa conta de uma pessoa física? De fato, tem alguma coisa muito errada.
Muitas vezes você que está em casa esquece de declarar um pagamento, então faz um Pix de 2, 3 mil reais, o seu banco vai, bloqueia, liga, você tem que ir à agência para desbloquear o seu celular, tem uma série de complicações. Como é que, aí fica a pergunta que o João colocou, como é que alguém consegue transitar e ter parado 500 milhões de reais numa conta e ninguém vê? Para mim, tem coisa muito estranha no sistema, e aí eu uso as palavras lá do Capitão Nascimento, o sistema é F. Olha, eu acho que o Guilherme Mendes tocou num ponto importante. Não dá para a gente terminar esse assunto sem abordar essa questão. O sistema bancário, esses 8 bilhões de reais passaram por onde? Como eles passaram? E por isso que eu digo, é claro que se você quiser combater o PCC em todo o Brasil ao mesmo tempo, você vai se perder. Se não tem uma estratégia, estabelece prioridades, você não consegue atingir objetivos. Mas começar uma ação concentrada, por exemplo, em São Paulo, com organismos federais, como a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério da Justiça, trazer a fiscalização municipal, a Receita Estadual, com a Polícia Civil também, claro, Polícia Militar e o Ministério Público. Eu acho que uma força-tarefa bem organizada caberia até alguns equipamentos de inteligência das Forças Armadas. Não digo as Forças Armadas, os equipamentos de inteligência. Eu queria te ouvir, porque essa é uma ação importantíssima. Vamos dizer novamente, parabéns à Polícia Civil, parabéns, doutor Arthur de Jean. Mas eu queria te ouvir, porque esse é um tema, acho que não tem outra prioridade maior no país do que a questão da segurança pública e o problema do crime organizado. José Capês, na verdade, como eu disse, a segurança pública hoje é o calcanhar de Aquiles do Brasil. Não é só uma problemática do estado de São Paulo, de Minas ou qualquer outro, é do Brasil. E eu vou muito mais longe do que isso. Sem dúvida alguma, essa estratégia que você primariamente já elaborou, ela é de suma importância, mas nós temos que lembrar que existe um cronograma muito maior a ser despendido nisso, né? Nós precisamos de um alinhamento do judiciário, do legislativo, da própria organização da Agência de Segurança Pública e muito mais. Não é só, porque a polícia, como a gente sabe, tem feito seu papel com muita primazia e com excelência, diga-se de passagem, mas às vezes esbarra em alguns entraves, entre eles o judiciário. Então, essa parcimônia, esse conflito que tem tido por conta das instituições é que tem causado essa sensação de insegurança e também de impunidade. É muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. A gente não sabe, como disse aqui o Guilherme, olha, são 500 milhões de reais de movimentação em uma única conta. É de saltar aos olhos. Nós temos o segundo maior processador, né, do Banco Central, por exemplo, nós temos o segundo maior processador do mundo, que faz o cruzamento de dados com qualquer CPF. Ele consegue alinhar toda a sistemática de transação dentro do CPF e não despertou nenhuma curiosidade por parte daqueles que são os agentes de fiscalização. Isso, como disse também o Guilherme, é preocupante, porque o que será que vem acontecendo? Não podemos falar a bel prazer, mas é sem dúvida a necessidade de se provar, mas causa muita estranheza essas cognições traumáticas que trazem esse resultado para a população brasileira e principalmente para os seus governantes que têm qualquer daqueles que é a segurança pública. A verdade é que vimos durante muitos anos grandes operações e a maioria delas deixou de lado o tráfico de drogas. O tráfico cresceu enquanto o país estava focado na questão política. E hoje você vê aí as organizações criminosas florescendo, baseadas sobretudo no tráfico de drogas. E agora o dinheiro do tráfico sendo lavado em vários tipos de empreendimentos. Esse é um assunto tão importante que nós vamos girar para o próximo tema, mas a qualquer momento nós podemos retornar nele, porque hoje essa é a prioridade, infelizmente, triste prioridade em nosso país. Capês, posso só... Você vai mudar o assunto? Por favor, não, só queria... Mendes, você pode falar sempre, Guilherme Mendes. Não, eu queria só complementar uma informação de que, na origem, talvez, a gente usa a expressão lavar de dinheiro, agora, na origem, de fato, esse dinheiro pode ter vindo do tráfico de drogas. Mas hoje, os mecanismos cresceram de uma maneira tão assustadora que o dinheiro já não vem mais do tráfico, o dinheiro vem de contratos com organizações sociais, da exploração do transporte irregular, né, do transporte clandestino, do jogo que não é legalizado. Então, existem múltiplas entradas e o crime organizado está em diversos setores. Talvez, eu não tenha aqui o percentual, até porque isso é muito difícil de se mensurar, o tráfico já nem responda por tanto ou pela maioria da origem dos recursos. Existe a prostituição
como eu voltei a falar, jogo ilegal, transporte clandestino, os contratos com o próprio serviço público, o dinheiro do tráfico entrou... ONGs também, Guilherme. ONG, sim, quando eu falo organização social, sociais, está inserido. Mas é isso aí. Esse dinheiro hoje tenha talvez sido só o start. Depois a coisa foi se desenvolvendo numa velocidade de que hoje tem múltiplas entradas, não é? Exatamente, Você colocou bem. É a Matrix. É como a Matrix, desculpa, o Capês. É como a Matrix, se acharam uma falha dentro do sistema, conseguiram se instalar e dificilmente tem se conseguido fazer com que ela se acalmasse, que dirá tirá-la do sistema. Então, como disse, estão instalados aí, conseguiram uma manobra não só jurídica, mas comercial, de fazer parte do que era do tráfico, algo ilícito, transformar em algo lícito e essa enxurrada de dinheiro aí que percorre as agências bancárias em que ninguém consegue alcançá-las. Exatamente. E eu vou falar só para encerrar, já Guilherme Mendes deu um pouco mais de corda nesse carretel, já vou encerrar. Mas veja como é difícil. Eu, quando assumi a Secretaria Extraordinária de Defesa do Consumidor e a presidência do PROCON, eu peguei uma lista de postos suspeitos de serem do PCC. E eu falei, é nesse que nós vamos. Começamos a bater em cima dos postos. Você acredita que a maioria, Guilherme Mendes até está mexendo no celular e gritando, você acredita que a maioria os combustíveis eram perfeitos, intactos, não tinha problema naquelas lojinhas que ficavam de conveniência. E até um deles disse, doutor Capês, aqui está tudo ok, esse não é nosso business. Veja só, fraudar combustível não é nosso business é lavar dinheiro.